Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha cunhada me chama de uma caça-fortunas que usa a gravidez para entrar em uma família rica. Olá! Há alguns dias, tive meu chá de bebê. Foi um evento íntimo, apenas com meu noivo, nossas famílias e alguns amigos próximos. Marcos, meu noivo, e eu, ambos com 23 anos, estamos juntos há 2 anos. Há 6 meses começamos a morar juntos porque descobri que estava grávida. Eu estava um pouco cética porque somos muito jovens, estávamos juntos há pouco tempo e nunca tínhamos morado sob o mesmo teto. Temos tantas coisas para fazer em nossas vidas, além disso, nossas famílias não se conheciam bem, então havia muito com o que nos preocupar. Mas ao mesmo tempo eu queria muito ter esse bebê e ele também. Decidimos que poderíamos resolver tudo com o tempo, já que ambos queríamos o bebê e estar juntos, então seguimos em frente com a gravidez. Minha família aceitou bem, mas sua mãe e sua irmã não reagiram nada bem. Tori, sua irmã de 27 anos, e Eli, sua mãe, mudaram drasticamente a atitude em relação a mim depois que Marcos contou que eu estava grávida, que íamos ter o bebê, que eu me mudaria para morar com ele e que nos casaríamos depois que o bebê nascesse. Antes desse anúncio, elas sempre foram gentis comigo, mas depois se tornaram frias e distantes. Elas conversaram com Marcos e, embora tenham pedido que ele não me contasse, ele me disse tudo. Segundo elas, havia muitas razões pelas quais não acreditavam que isso fosse uma boa ideia. Primeiro, Tori se casaria no final deste ano com seu namorado de longa data e não queria que ninguém ofuscasse seu ano. Em segundo lugar, achavam que eu só queria ter o bebê para me casar e entrar para a família porque tinha percebido o quão bem de vida eles eram. A primeira razão era bastante mesquinha, mas a segunda era insultante. É verdade que a família de Marcos é bastante acomodada. Seu pai tem um escritório de advocacia e sua mãe dirige um restaurante, então dinheiro não é problema para eles. Meus pais trabalham na mesma editora e, embora não sejamos ricos, também não vivemos na pobreza. Então o argumento de que eu estava com ele por dinheiro e para prendê-lo com um bebê me pareceu nojento. Por sorte, Marcos não acreditou em nada disso. Ele, na verdade, me contou para que eu mantivesse distância de Tori e Eli. Não as cortamos completamente porque não queríamos criar conflitos. Seu pai, especificamente pediu a todos que não gerassem problemas porque haveria muitos eventos familiares nos próximos 2 anos, incluindo os casamentos de Tori e Marcos, e ele não queria dramas nesses eventos. Por respeito a já que ele me defendeu, Marcos e eu decidimos ser cordiais com Tori e Eli e não cortá-las por completo. Elas mantiveram a mesma atitude em relação a nós, então tudo ficou respeitoso por um tempo. Como ele queria manter as aparências, nos aconselhou a ficarmos noivos há alguns meses, porque minha barriga já estava evidente. Ele disse que poderíamos nos casar quando quiséssemos, mas pelo menos precisávamos estar noivos. Marcos e eu não tivemos nenhum problema com isso, então ficamos noivos e organizamos uma pequena festa. Depois, no entanto, após o nosso noivado, Tori e Eli ficaram ainda mais irritadas. Durante a festa começaram a fazer comentários sobre o fato de que o nosso noivado estava muito próximo do casamento de Tori. Eu não entendia de que elas estavam preocupadas, pois já havíamos deixado claro que não nos casaríamos até depois do nascimento do bebê. Mesmo assim, precisaríamos de alguns meses para planejar tudo, então provavelmente só nos casaríamos 1 ano após o casamento de Tori. Tudo explodiu no meu chá de bebê. Sem que ninguém pedisse, Tori se aproximou de mim e pediu para ver meu anel de noivado. Quando mostrei, ela comentou em voz alta o quão grande era o diamante e o quão caro deveria ter sido. Em seguida, fez um comentário depreciativo, dizendo que mesmo se o irmão dela decidisse não se casar comigo, meu bebê e eu poderíamos viver do anel. Ela me disse para guardá-lo bem, caso meu plano de prender o irmão dela com o bebê não funcionasse. Havia poucas pessoas na festa, e todos estávamos em um espaço pequeno, então todos ouviram. Ela disse tudo isso em tom de brincadeira, mas claramente apenas para não parecer a vilã, como se estivesse apenas fazendo uma piada. Mas só ela riu. Marcos começou a discutir com ela, mas não foi necessário, porque gritou com ela e pediu que se desculpasse. Ela se recusou, dizendo que não iria pedir desculpas por uma piada boba. Discutiu com mas ele insistiu. Finalmente disse que se ela era tão contra a caça-fortunas, podia pagar seu próprio casamento e que ele não gastaria mais 1 centavo com ela. Foi então que finalmente falei e disse que achava uma boa ideia. Naquele momento foi decidido que não pagaria mais pelo casamento dela. Depois disso, houve muitos gritos e drama. Todos os meus amigos foram embora, e só as famílias ficaram. A discussão durou bastante tempo. Minha família, Marcos, e eu estávamos de um lado, enquanto Tori e Eli estavam do outro. Houve muitas lágrimas e gritos, mas no final, pedi a Tori e Eli que fossem embora, porque eu estava ficando alterada, e isso não era bom para o bebê. Finalmente todos saíram.
Ben ficou mais alguns minutos para se desculpar por tudo. Ele me disse que se eu não quisesse mais falar com sua esposa e filha, ele entenderia completamente. Disse que eu não precisava fingir nem ser cordial com elas, porque a situação tinha saído completamente do controle. Aceitei as desculpas dele, porque sendo um homem à moda antiga, ele só estava tentando manter sua família unida, mas claramente isso não era o que Eli e Tori queriam. Já se passaram alguns dias desde então, e Marcos e eu não estamos mais em contato com sua família, exceto com Ben. No entanto, Tori e Eli não pararam de mandar mensagens para Marcos, porque o casamento delas está arruinado e precisam que eu resolva tudo por elas, pelo bem de Tori. Até mesmo Ben não está mais falando com sua esposa. Marcos está um pouco estressado, embora tenha deixado claro que não quer se envolver nessa situação. Sei que ele não se sente bem com isso, e honestamente, eu também me sinto mal. Falei e apoiei a decisão de Ben de não pagar o casamento da filha, e isso foi o que desencadeou tudo isso. Agora, para esclarecer como Ben decidiu não pagar o casamento, já que muitos estão confusos, tanto Marcos quanto Tori têm seus próprios fundos para seus casamentos. Tudo que precisava ser pago antecipadamente foi coberto por Tori e pela família de seu noivo. As despesas restantes, que seriam assumidas após o casamento, seriam pagas por Ben. O plano dele era escrever um cheque para Tori com o valor do que ela já havia gasto para reembolsá-la. Era assim que estavam lidando com as coisas para que tudo fosse menos complicado. No entanto, como todos os arranjos já foram feitos, Tori não pode voltar atrás nem cancelar nada, porque já fez vários depósitos, e a maioria deles não é reembolsável. Se o pai dela não ajudá-la, ela terá que pagar tudo sozinha. O problema é que nem Tori nem a família de seu noivo têm muito dinheiro. Estão basicamente na mesma posição econômica que minha família. Por isso, Tori está tão desesperada. Ela não tem dinheiro para cobrir o restante do casamento nem para o que já foi pago. Resumindo, eles não podem arcar com o casamento que Tori planejou, e agora estão em sérios problemas. Atualização 1. Olá. Conversei com Marcos sobre o que estava acontecendo e perguntei se ele estava chateado comigo. No final do dia, sei que tive um papel nisso. Ele me assegurou que, embora estivesse irritado com tudo o que estava ocorrendo com sua família, eu era a última pessoa com quem ele ficaria bravo, porque a única coisa que fiz foi me defender, e ele estava feliz por eu ter feito isso. O fato de eu ter dito a Ben que achava que era uma boa ideia ele não pagar mais o casamento de Tori não foi algo completamente injusto da minha parte. Afinal, Toshi e ele constantemente faziam parecer que eu era uma caça-fortunas, tentando prendê-lo com um bebê. Marcos me disse que não conseguia imaginar o quão difícil tinha sido para mim durante esses meses lidando com essas pessoas e fingindo que estava tudo bem, mesmo sabendo exatamente o que pensavam de mim. Pelo menos até agora, elas tinham tido a decência de manter isso em privado e não me confrontar a respeito. No entanto, o comentário de Tori na festa de chá de bebê foi simplesmente inaceitável, e Marcos estava feliz por eu ter dito algo sobre isso. Ele me disse que a única razão pela qual estava tão estressado era porque sabia que Tori e Eli não iriam deixar isso passar. Ele pensou que talvez no futuro, poderíamos resolver as coisas, mas, dadas as circunstâncias atuais, isso parecia improvável. Isso é o que realmente o preocupa, que as coisas não estejam bem até o nascimento do bebê. Isso deixa triste. Eu entendo, eu também não ficaria feliz se minha família se comportasse dessa maneira. Colocando-me no lugar dele, percebi o quão difícil tudo isso deveria ter sido para ele. Até agora eu tinha dado espaço para ele, porque pensei que era o que ele precisava, mas depois de conversar com ele decidi lhe dar um abraço. Ele acabou desabando e me contou tudo o que sentia. Me disse o quanto estava irritado e o quanto era difícil para ele, até mesmo bloquear Tori e Eli. No final do dia, elas são sua mãe e sua irmã, sua família, e ele quer que elas façam parte da vida do bebê. No entanto, ele também quer que elas me peçam desculpas e resolvam as coisas. O problema é que Tori e Eli estão convencidas de que tudo isso é culpa minha, então as desculpas delas estão muito longe de acontecer. Elas acreditam que Ben não teria feito nada disso se eu não o tivesse incentivado. Pensam que, no pior dos casos, ele só teria ameaçado não pagar o casamento, mas que isso seria uma ameaça vazia. No entanto, graças ao que eu disse, Ben decidiu cumprir sua ameaça. Assim como muitos de vocês, perguntei a Marcos por que Tori e Eli não podiam pagar o casamento sozinhas. Pelo que eu sabia, Tori tem um trabalho e Eli literalmente dirige um restaurante. Marcos me explicou que, embora juntas pudessem cobrir os custos do casamento sem ajuda, agora é uma questão de ego. Elas não querem pagar porque Ben disse que faria isso, e não podem tolerar que ele esteja voltando atrás na palavra dele por minha causa. Então, isso é muito mais profundo do que eu pensava. Não se trata apenas de dinheiro. Há muitos outros fatores em jogo. Toda essa situação é incrivelmente complicada. Na verdade, não deveria ser, mas Tori e Eli estão tornando isso mais difícil. Elas não conseguem ter um casamento sem um drama, isso não seria típico delas.
Marcos me disse que não tem respondido a nenhuma das mensagens delas, mas elas não param de escrever e tentar fazê-lo se sentir culpado. Elas acham que eu deveria fazer algo para resolver a situação, mas todos sabemos que a culpa é delas. Se for o caso, são elas que deveriam estar me pedindo desculpas. Agora, eu realmente penso que Ben é um homem razoável, e se elas pedirem desculpas sinceramente, tudo se resolverá rapidamente. Mas não, elas não vão fazer isso. Eu entendo completamente. Honestamente, Tossie e Eli estão agindo de maneira irracional nesse momento. Não consigo entender como elas não se importam com o que Marcos está passando. Elas estão fazendo um esforço para colocá-lo nessa situação. Elas estão sendo incrivelmente egoístas, e o único interesse delas é nelas mesmas, nos próprios sentimentos e no que elas querem. Isso é honestamente ridículo. Atualização 2. Olá. Passou uma semana e meia desde a festa, e hoje recebi notícias de Tori e Eli. Depois de tanto tempo, não imaginei que elas se desculpariam comigo, porque, sendo sincera, elas parecem ser o tipo de pessoas orgulhosas demais para fazer isso. No entanto, suponho que a racionalidade dela superou o orgulho, porque esta manhã recebi uma ligação de Eli. Não as tinha bloqueado porque achava que em algum momento, elas poderiam querer entrar em contato para pedir desculpas, e queria manter essa possibilidade aberta. Além disso, felizmente elas não estavam me incomodando, então, apesar de tudo, não bloqueei. Quando Eli me ligou, atendi e logo no início, avisei que se ela quisesse discutir comigo ou tentar me convencer de que estava errada, era melhor desligar, porque eu não estava interessada nisso. Deixei claro que ela deveria continuar na linha apenas se quisesse se desculpar. Quando ela não desligou, pedi que continuasse. Eli e Tori estavam na mesma sala. Elas me disseram que lamentavam muito o comportamento delas. Admitiram que tinham sido mesquinhas e reconheceram que essa não era uma atitude justificável, especialmente considerando que estou em uma fase avançada da minha gravidez. Reconheceram que deveriam estar tentando me estressar menos, mas, em vez disso, provavelmente duplicaram o comportamento ruim delas. Disseram que estavam realmente arrependidas. Também admitiram que magoaram muito Ben e Marcos, e estavam profundamente arrependidas por isso, porque não era a intenção delas. Contaram que discutiram bastante sobre tudo e pensaram em mil maneiras de colocar a culpa em mim, mas no fundo sabiam a verdade, era culpa delas mesmas. Disseram que o ego delas tinha impedido as desculpas antes, porque não achavam que eu as merecia, mas agora estavam envergonhadas pelo que havia acontecido. Disseram que esperavam, de verdade, que eu pudesse encontrá-las e jantar com elas, junto com Marcos e Ben, para resolver os mal-entendidos. Eu fiquei um pouco surpresa e não sabia o que dizer naquele momento, porque tudo parecia bom demais para ser verdade. Não digo que não pudesse ser real, mas era uma desculpa muito perfeita, especialmente vindo delas. Embora eu quisesse dar o benefício da dúvida, disse que pensaria, mas que por enquanto não tinha nada a dizer. Já fazia bastante tempo desde o incidente, e mesmo antes disso as coisas não estavam bem. Elas me machucaram Marcos e realmente estragaram tudo com Ben. Não era meu lugar perdoá-las em nome dos outros. Só podia falar por mim mesma e precisava de tempo para pensar se queria voltar a ter contato com elas ou não. Isso seria menos complicado se eu não estivesse grávida. No entanto, considerando minha situação atual, não quero me envolver em nada que torne tudo mais difícil. A última conversa que tive com elas no chá de bebê me afetou profundamente. Naturalmente, não quero passar por isso novamente. Por enquanto, só quero evitar qualquer coisa que possa me perturbar. Por isso, preciso de tempo para decidir se quero que elas façam parte da minha vida e se quero perdoá-las. Também disse a elas que não podia falar por ninguém além de mim mesma. Não sabia se resolver as coisas comigo ajudaria a resolver com Marcos e Ben, e não podia me comprometer com isso. Sobre o jantar, disse que não sabia se isso seria possível, pelo menos não por agora. Depois disso, ficaram em silêncio por alguns minutos. Em seguida, disseram que entendiam meu ponto de vista. Mesmo que eu não as perdoasse agora, disseram que significaria muito se eu pelo menos dissesse a Marcos que elas tinham se desculpado comigo. Explicaram que Marcos as vinha ignorando até agora, mas, há alguns dias, bloqueou as duas completamente. Disseram que se sentiam muito mal por tudo que havia acontecido e queriam desesperadamente uma chance de resolver as coisas, não só comigo, mas também com Marcos e Ben. Mesmo que eu não as perdoasse, pediram um grande favor, que eu tentasse convencer Marcos a falar com elas pelo menos uma vez. Eu não sabia o que responder, porque sabia que Marcos queria que tudo fosse resolvido. No entanto, se ele as bloqueou, provavelmente tinha suas razões, e eu não queria me envolver nisso. Disse a elas que contaria a Marcos que haviam se desculpado comigo, mas que se ele as desbloquearia ou não, seria uma decisão totalmente dele. Não agiria como intermediária por muito tempo. Apenas contaria o que elas disseram. Pareciam um pouco decepcionadas, mas disseram que entendiam.
Agradeceram por isso e também pediram desculpas profundamente por insinuar que eu estava com Marcos apenas por dinheiro. Admitiram que a esta altura estava claro que eu me preocupava com ele mais do que qualquer outra pessoa, talvez até mais do que elas mesmas, apesar de serem sua família. Disseram que de outra forma, eu nem sequer teria considerado ouvi-las, mas fiz isso porque me importo com Marcos e sei que ele quer sua família feliz. Disse a elas que estavam certas e foi surpreendente o quão precisas estavam. Suponho que isso é o único ponto em comum que temos. Todos amamos Marcos e só queremos que ele seja feliz. Depois disso, encerramos a ligação. Não sou ingênua. Isso parece bom demais para ser verdade, e acho que pode ser uma armadilha. As desculpas provavelmente são apenas para que eu fale com Marcos e ele as perdoe. Mesmo assim, contarei a ele, e ele poderá tomar sua própria decisão com base nessa informação. Asterisco asterisco. Atualização 3. Olá, já se passaram algumas semanas desde a ligação telefônica. Eu contei a Marcos que sua mãe e sua irmã se desculparam comigo, mas deixei claro que se ele queria desbloqueá-las ou não, a decisão era totalmente dele. Expliquei que era isso o que elas me haviam pedido, mas também ressaltei que não havia pressão. Falei que para mim as desculpas não pareciam tão genuínas, mas que essa era apenas a minha opinião, e que ele poderia pensar o que quisesse. Ele me disse que ainda precisava de tempo para entender como se sentia em relação a tudo isso e que, enquanto isso, só queria um pouco de paz e tranquilidade. Tudo o que ele queria era passar tempo comigo e com o bebê, e é exatamente isso que ele tem feito nos últimos dias. Ele vai para o trabalho e, como estou de licença maternidade, passo a maior parte do tempo em casa. Como tenho bastante tempo livre, tenho me esforçado ainda mais para garantir que todos estejam felizes. Tenho cozinhado as comidas favoritas dele, e o mais fofo é que mesmo quando chega em casa, ele traz coisas que sabe que eu gosto ou que preciso sem nem eu pedir. Quando está em casa, ele fala com o bebê através da minha barriga, e acho isso a coisa mais doce do mundo. Nos últimos dias, tudo tem sido bem tranquilo. Não falamos sobre mais ninguém. Ben nos liga de vez em quando para saber como estamos, mas é só isso. Hoje, no entanto, depois que Marcos voltou do trabalho, ele me perguntou se eu estaria bem com ele conversando com Tori e Eli. Eu disse que ele não precisava me perguntar, que se quisesse falar com sua mãe e sua irmã, ele estava livre para fazer isso. Ele disse que só queria ouvir o que elas tinham a dizer, já que ouvir as desculpas pessoalmente poderia nos permitir saber se elas são genuínas ou não. Achei isso muito razoável, porque às vezes, por telefone ou outro meio de comunicação, as coisas podem não soar como deveriam. Claro que não acredito que seja exatamente esse o caso, mas como Marcos tem sido tão compreensivo comigo, eu ao menos devo essa oportunidade para ele ouvir o que elas têm a dizer. Conversamos sobre isso e depois, ele decidiu ligar para Ben. Queríamos a opinião de Ben sobre tudo isso. Ben já havia reatado a comunicação com sua esposa e filha há alguns dias, mas as coisas ainda não estavam totalmente normais. Existe um limite de tempo que uma pessoa pode passar na mesma casa com seu parceiro sem falar com ele, e em algum momento, Ben teve que começar a falar com Eli. A relação deles agora está cordial, mas não como antes. Quanto a Tori, ela tem visitado bastante, então Ben acabou conversando com ela também. Mas é a mesma coisa, cordial, mas não igual. Quando pedimos a opinião de Ben, ele disse que ficaria mais do que feliz em jantar com todos nós, porque acredita que isso ajudaria a resolver grande parte da incomodidade que todos têm sentido. Disse que este era o momento perfeito para fazer isso. Depois de conversar com Ben, decidimos ligar para Eli e dizer a ela que queríamos falar com ela e com Tori, e que adoraríamos recebê-las para um jantar neste fim de semana. Eli aceitou na hora e logo colocou Tori na chamada em grupo. Tori também não teve problemas com a ideia. Então, neste fim de semana, em alguns dias, vamos jantar juntos com a família de Marcos. Com sorte, conseguiremos resolver tudo. Sei que muitas pessoas podem não ficar felizes com o fato de eu ter decidido dar a elas uma chance, mas honestamente é só isso, uma chance. Se as desculpas não parecerem genuínas, não haverá como reconstruir a relação, e tudo bem. Todas as pessoas que eu conheço, incluindo eu mesma, já receberam uma segunda chance de alguém em algum momento. Não acredito que exista alguém vivo que possa dizer que nunca foi dado uma segunda chance a ele. Até mesmo os condenados recebem uma segunda chance na vida quando são liberados. Acho importante, pelo menos, ouvi-las, especialmente por Ben e Marcos, já que elas são da família deles. Conversei com meus pais sobre isso, e eles acreditam que estou tomando a decisão certa. Com sorte, minha cunhada e minha sogra se desculpam genuinamente pelo que fizeram. No pior dos casos, se não se desculparem, cada um seguirá em frente com essa situação. Atualização 4. Olá, o jantar foi ontem à noite, e agora posso contar o que aconteceu. Não houve uma grande quantidade de drama, mas também não acredito que muitas coisas tenham mudado.
Desde o início da noite, todos agiram cordialmente como se houvesse um elefante na sala, mas ninguém tivesse coragem de mencioná-lo. Houve as típicas conversas superficiais e muita polidez até que finalmente nos sentamos para comer. Foi então que Tori rompeu o gelo e disse que queria se desculpar com todos nós. Ninguém a interrompeu, e ela falou o que queria dizer. Não vou aborrecê-los com os detalhes, mas soou bastante parecido com as desculpas que ela deu por telefone. Depois, ele também acrescentou algo para complementar as desculpas da filha. Quando terminaram, Marcos me olhou como se quisesse saber minha resposta, enquanto Ben permanecia em silêncio, refletindo sobre o que tinha ouvido. Nenhum dos dois havia escutado as desculpas que me foram dadas anteriormente, então esta era a primeira vez para ambos. Como ninguém disse nada, elas começaram a nos perguntar o que pensávamos a respeito. Eu não queria falar porque minha opinião não havia mudado muito, então esperei que Marcos ou Ben dissessem algo. Finalmente Tori me olhou e me perguntou diretamente se eu poderia perdoá-las. Respondi o que pensava. Disse que para mim, as desculpas não pareciam completamente genuínas e que era difícil acreditar que duas pessoas que basicamente me odiaram por tanto tempo, de repente estavam tão arrependidas. Minha sogra afirmou que estava falando sério e que realmente estavam prontas para virar a página. Eu não queria criar mais drama nem influenciar os outros, então esclareci que essa era apenas a minha opinião e que os outros poderiam dar as suas. Marcos foi o próximo a falar. Ele disse que também não acreditava que as desculpas fossem totalmente genuínas. Pensava que o incentivo de recuperar o dinheiro para o casamento era grande demais para que elas não tentassem qualquer coisa para serem perdoadas. Ben, por outro lado, aceitou as desculpas, mas deixou claro que mesmo assim, não iria pagar pelo casamento. Ele afirmou que as desculpas deveriam vir acompanhadas de provas de que realmente tinham mudado e que essa mudança não aconteceria da noite para o dia. Ele lhes daria o benefício da dúvida, mas queria verificar se o dinheiro era a única razão das desculpas. Foi aí que a fachada delas começou a desmoronar. Não houve gritos ou insultos, mas elas ficaram na defensiva. Disseram que tinham feito tudo o possível para se desculpar comigo e com Marcos, mas que nós não estávamos dando uma chance. Depois disso, continuamos o jantar, e quase toda a noite transcorreu em um silêncio um pouco desconfortável. Por um lado, é difícil acreditar que elas não tenham feito um escândalo se estivessem apenas atrás do dinheiro. Mas por outro lado, sofri bastante nas mãos delas para acreditar que poderiam mudar tão rápido se não fosse pelo dinheiro do casamento. E aqui estamos, em uma espécie de encruzilhada. Depois do jantar, conversei com Marcos, e ambos pensamos de maneira semelhante. Ben, por sua vez, quer esperar para ver se elas são capazes de demonstrar, com ações e não apenas com palavras, que realmente mudaram. Teremos que esperar algum tempo para ver se isso é verdade ou não. Atualização final. Olá! O tempo de espera valeu a pena, se considerarmos que agora tem uma atualização cheia de novidades. Para começar, já sou mãe, e Marcos e eu somos os orgulhosos pais de uma menina enorme e rechonchuda, a quem amamos com todas as nossas forças. Ben também a ama, mas em relação à minha cunhada e minha sogra, não tenho tanta certeza. Não é que tenhamos proibido elas de se aproximarem, porque nem sequer precisou ser considerado, mas é verdade que elas deixaram claras suas intenções de não interferir nas nossas vidas. O casamento de Tori já deveria ter acontecido, mas foi cancelado. Ben cumpriu sua promessa de não pagar pela cerimônia, e assim o fez. Tori não está casada porque o noivo decidiu cancelar tudo. Eles poderiam ter pago o casamento sozinhos, com a ajuda de minha sogra, mas o noivo não queria assumir esse estresse financeiro para começar um casamento. Basicamente, ele esperava que Ben chegasse, pagasse por tudo e resolvesse a situação com dinheiro. Mas como isso não aconteceu, ele decidiu mostrar suas verdadeiras cores de caçador de fortunas e acabou deixando Tori quando o dinheiro sumiu. É irônico, eu sei. Por essa razão, ele está brava com meu sogro, porque acredita que a culpa de o casamento ter sido cancelado é dele. Enquanto isso, Marcos e eu pensamos que Ben ajudou Tori a escapar de uma grande dor. Ele não vê assim e pediu o divórcio de Ben. Ben se mostra forte durante tudo isso, mas acredito que no fundo isso deve doer muito para ele, não apenas pelo divórcio de Eli, que é uma pequena parte, mas pelo fato de perceber que Eli também é uma caçadora de fortunas. Se o dinheiro está lá, ela é feliz. Se o dinheiro desaparece, ela quer o divórcio. Por causa disso, ela e Tori estão afastadas de Marcos, de mim e da nossa bebê. Isso demonstrou que as desculpas delas nunca foram genuínas, como tentaram nos fazer acreditar. Ben é um homem muito sábio, e por isso, naquela noite, ele demorou tanto para pensar. A única maneira de descobrir com 100% de certeza se elas eram sinceras ou não era com paciência. E a paciência o recompensou, talvez não com algo bom, porque o divórcio não é uma recompensa em si, mas com a verdade, que pode ser mais importante.
Agora é nossa vez de casar, mas, embora bem tenha dito que quer pagar pelo nosso casamento, nós dissemos a ele que preferimos algo íntimo e pequeno, pago por nós mesmos. Para a Abel isso parece bom, mas provavelmente para ele não. Porém, ela também não vai participar, então não precisa se preocupar com o nosso casamento. Afinal, Tori também não está entre os convidados, então vai ser mais fácil reduzir o orçamento. Sem mais nada a dizer, me despeço de vocês. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. O primo folgado construiu sua casa dos sonhos no meu terreno herdado, sem permissão. Olá! Eu tenho o primo mais insuportável de todos os tempos. Deixe-me explicar esta situação absurda. Eu herdei um pedaço de terra do meu avô, mas o meu primo parece acreditar que ainda pertence à família. Enquanto eu estava fora em uma viagem de negócios, meu primo apareceu por lá e começou a construir uma mansão no local. Deixe-me explicar, é para ser uma casa gigantesca, destinada a abrigar todos os membros da nossa família. Eu não concordei com isso, não assinei nada e, sinceramente, acho que ele está assumindo que eu simplesmente vou deixar passar, mas não vou. Preciso do seu conselho. Aqui estão os detalhes. Nunca pensei que teria que expor os problemas da minha família aqui, mas estou literalmente no meu limite e preciso de ajuda para lidar com essa bagunça sem virar o próximo alvo do ódio online. Se você já viu Max e Jenny Zensta, provavelmente acha que a vida deles é #metas. Resorts luxuosos, roupas de grife, jatos particulares, o pacote completo. O público deles os adora, chamando-os de exemplo de sucesso e felicidade. Mas deixa eu te contar, é tudo uma fachada bem curada. E o Max? Ele é meu primo por parte de mãe, alguém de quem eu já me distanciei há anos. Gostaria de poder dizer que as coisas ficariam assim, mas agora estou presa lidando com as mentiras e a ganância dele. Para começar, deixa eu me apresentar. Tenho 28 anos e sou uma micro-influenciadora de viagens. Não vou revelar meu nome, mas sei que muitos de vocês vão acabar me procurando depois disso. Conquistei meu espaço nas redes sociais compartilhando aventuras acessíveis, destinos econômicos e experiências autênticas. Meu público é pequeno, mas engajado, e eu sou feliz fazendo o que amo. Não estou nisso por fama ou status, é pura paixão. Já o Mac sempre foi do tipo exibicionista. Ele e a Jenny fazem esse papel de influenciadores de luxo. É tudo fachada, pacotes de relações públicas, colaborações falsas, explorando seguidores. Mas, com a vida perfeitamente filtrada deles, a adoração continua, né? Sempre seguimos caminhos diferentes, e eu mantive distância até recentemente. Enquanto estava na minha última viagem, o Steve, que é o zelador da minha propriedade, entrou em contato comigo. O Steve é um senhor trabalhador de 60 anos, genuíno e dedicado, que vem cuidando da terra para mim. Eu herdei essa terra do vovô, e ele me disse que havia construções acontecendo na minha propriedade. A princípio, não entendi o que estava acontecendo. Pensei que talvez Max estivesse fazendo algo no terreno dele, que fica próximo ao meu, e que Steve havia entendido errado. Mas então Steve me enviou uma foto do local. Quando vi, não pude acreditar nos meus olhos, tratores, andaimes e uma equipe de construção completa no meu terreno. Nunca interrompi uma viagem na minha vida, mas isso foi demais. Fiz as malas e voltei o mais rápido possível para ver com meus próprios olhos. Imagine chegar à propriedade da sua família e encontrar seu terreno transformado em um canteiro de obras. Achei que tinha perdido a cabeça. Acontece que Max decidiu que aquele era o lugar perfeito para, abre aspas, construir a casa dos sonhos da família. Sem aviso, sem discussão, apenas uma invasão completa. Vamos voltar um pouco. O terreno em questão foi herdado da minha avó, que já faleceu. Ela dividiu sua propriedade entre mim e Max. Eu fiquei com uma parte grande, enquanto ele ficou com uma menor, em um terreno próximo. Max, no entanto, sempre foi ressentido por isso. Ele já deu indiretas antes, dizendo como era injusto e como o estilo de vida trabalhador dele merecia mais. Eu ignorei porque, sinceramente, nunca imaginei que ele fosse tão baixo. Eu estava errado. Quando confrontei Max, ele veio com um papo de que o último desejo da vovó era que construíssemos uma grande casa para a família toda. É engraçado como isso não está em nenhum lugar nos papéis da herança. Mas então ele apareceu com um documento que eu nunca tinha visto antes, dizendo que provava as intenções da vovó.
Vou ser honesto, isso me deixou perplexo. Não sei se esse documento é real ou algo que eles inventaram para me enganar. De qualquer forma, não consigo entender como eles conseguiriam algo assim sem meu conhecimento. Quando tentei dar uma olhada mais de perto, Max foi rápido em me impedir, dizendo que eu estava machucando a alma da vovó e que isso não estava aberto para debate. Bem conveniente, não? A discussão esquentou rapidamente. Eu estava furioso, e Max continuava se fazendo de vítima. E adivinha quem estava gravando tudo? Jenny, sua esposa e cúmplice. Ela sempre finge ser ajudante inocente, mas não se engane, ela é tão cúmplice quanto ele. Tenho quase certeza de que eles vão editar as imagens para me fazer parecer o vilão e postar online para ganhar simpatia. Eles já fizeram isso antes em outras situações, distorcendo narrativas para se encaixar na imagem perfeita que criaram. As ações de Max não são apenas sobre o terreno, é um padrão de comportamento cheio de manipulação e sentimento de direito. Ele usou seu charme falso para subir na escada dos influenciadores, deixando um rastro de relacionamentos queimados para trás. As marcas adoram Max e Jenny porque eles dominaram a arte de fingir exclusividade e elite. Eles até têm agências pagando altas taxas para mantê-los como talento exclusivo. Enquanto isso, aqui estou eu, lutando por parcerias genuínas e criando conteúdo honesto, e de alguma forma sou eu quem está sendo pisado. Sei que muitas pessoas reconhecem Max e Jenny, eles são praticamente celebridades no mundo dos influenciadores. Os fãs deles são leais até o limite. Estou plenamente ciente de que, ao expor isso, estou me abrindo para uma tempestade de ódio, talvez até ameaças. Mas não estou mentindo. Não vou me esconder. A verdade está do meu lado, e quem deveria se envergonhar são aqueles que manipulam o público. Espero que os seguidores deles acordem para a realidade por trás da fachada perfeitamente curada, para ver quem eles realmente são. Não quero levar isso para um território legal, mas estou começando a pensar que não tenho escolha. O documento misterioso, por si só, é um grande sinal de alerta, e o fato de Max não me deixar vê-lo direito só piora as coisas. Ele está escondendo algo, mas não sei o que. Os seguidores de Max e Jenny os adoram, e se eu os confrontar, corro o risco de ser atacado pelos fãs. As redes sociais são impiedosas, e já vi o que acontece com quem desafia outras pessoas assim. Atualização 1. Olá! Faz 2 dias desde que publiquei aquela atualização na internet, e quero começar agradecendo a todos que têm me apoiado nesta bagunça insana. Sério, vocês não têm ideia de quanto as palavras de vocês significaram nos últimos dias. Recebi tantas mensagens gentis e pessoas compartilhando suas próprias experiências que isso me lembrou de que eu não estou sozinha nessa. Tem sido uma jornada difícil, mas ver quantos de vocês estão ao meu lado fez uma diferença enorme. Dito isso, eu realmente pensei que as coisas não poderiam piorar depois de compartilhar a verdade sobre o que está acontecendo, mas aconteceu o oposto. Estou escrevendo esta atualização porque, honestamente, não consigo acreditar até onde os seguidores de Max e Jenny chegaram. Depois que fiz minha postagem, eu sabia que eles tentariam distorcer a narrativa para me fazer parecer a vilã, mas não esperava que isso escalasse a esse nível. Deixe-me contar o que aconteceu. Desde que publiquei aquela postagem, Jenny tem estado ocupada nas redes sociais tentando me pintar como a vilã. Ela tem postado sobre como eu estou assediando eles por tentarem construir a suposta casa dos sonhos da família na minha terra. Segundo ela, eu sou ingrata por não apoiar a visão deles e por destruir o último desejo da nossa avó. Sim, é tudo mentira, mas eles têm um grande número de seguidores, então, é claro, as pessoas começam a acreditar nisso. Os comentários começaram a inundar, com pessoas me chamando de tudo, de egoísta e insensível. Mas o que eu não esperava, o que nunca poderia ter imaginado, foi até onde isso chegou. Não foram apenas mensagens de ódio normais. Foi algo sombrio. Depois que publiquei minha atualização, comecei a receber mensagens com ameaças, insultos como nunca tinha visto antes. E não parou por aí. Algum indivíduo perturbado realmente pegou uma foto minha, de uma das minhas viagens, onde eu estava sorrindo, pensando em momentos felizes, e desenhou uma grande cruz vermelha sobre meu rosto. Como se isso não fosse suficiente, escreveram uma ameaça: "Você vai se arrepender disso." Tentei ignorar no começo, sabe? As pessoas mandam coisas estranhas online o tempo todo. Mas isso não parou. Continuou chegando, repetidamente.
me chamando de traidora, dizendo que eu estava destruindo o legado da minha avó e desonrando tudo o que ela representava. Isso já foi difícil de lidar, mas a pior parte veio esta manhã. Quando saí para pegar a correspondência, encontrei algo me esperando. Preso à minha porta estava a mesma foto minha, aquela com a cruz vermelha desenhada no meu rosto, e desta vez tinha ainda mais: "Cuidado com suas costas", dizia. Foi uma advertência simples e assustadora. Fiquei parada por um momento, tentando entender aquilo. Isso não era apenas um troll aleatório tentando me assustar, era algo pessoal. Sinceramente, isso me atingiu mais forte do que gostaria de admitir. Não podia acreditar que os fãs de Max e Jenny, pessoas que nem me conhecem, pessoas que foram alimentadas com mentiras, poderiam afundar tão baixo. Mas então algo clicou. Eu sabia que isso viria. Sabia que eles jogariam sujo, especialmente depois de tudo que revelei sobre eles. Max e Jenny construíram todo o império falso deles com base em mentiras, e claro, não iriam deixar isso desmoronar sem lutar. Mas aqui está a questão: eles não vão me assustar. Já passei por muita coisa nesta vida e enfrentei situações difíceis, saindo do outro lado mais forte. Não vou deixar essas ameaças me derrubarem. O que aconteceu nos últimos dias só prova exatamente o quão desesperados Max e Jenny estão para proteger sua imagem. Eles têm manipulado seus seguidores por tanto tempo, contando a eles o que quer que se encaixe em sua narrativa. E agora, eles estão usando esse poder para tentar me intimidar. Mas sabem de uma coisa? Eu não vou recuar. Eu sabia que isso aconteceria quando publiquei minha atualização. Sabia que ficaria feio. Mas isso não muda nada. A verdade está lá fora agora, e nenhuma quantidade de ameaças ou histórias falsas vai mudar isso. Já entrei em contato com meu advogado sobre essas ameaças, e estamos levando isso muito, muito a sério. Não vou simplesmente ficar parada e deixar essas pessoas tentarem controlar a narrativa, especialmente quando estão dispostas a ir tão longe. Não é só sobre as ameaças, é o fato de que eles distorceram tudo para me fazer parecer a vilã. Tudo começou com eles tomando posse da minha terra sem permissão e mentindo sobre isso. Tentaram me manipular para concordar com a versão falsa dos eventos deles. Mas eu não podia simplesmente sentar e deixar isso acontecer. Foi por isso que compartilhei meu lado da história, porque era verdade. E, no entanto, agora sou eu quem está sendo atacada. É inacreditável e me faz pensar até onde eles iriam para proteger suas vidas falsas e sua imagem fraudulenta. E sei o que vocês devem estar pensando: por que não simplesmente deixar tudo isso para lá? Por que lidar com o ódio, as ameaças, o drama? A resposta é simples: porque eu não vou deixar eles vencerem. Max e Jenny acham que podem simplesmente mentir e manipular para sair de qualquer situação, mas estão errados. Eles cruzaram a linha quando tentaram roubar o que era meu, e vão pagar por isso. Eles já se expuseram por quem realmente são, e eu não vou deixá-los me destruir só porque estão com medo de perder tudo. Sim, eu estou brava. Estou furiosa. Nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto, mas aqui estamos. Eu não vou recuar, no entanto. Se eles querem me fazer de vilã, tudo bem, mas eu sei a verdade, e sei que vocês também sabem. Para aqueles que têm me apoiado durante tudo isso, obrigado. Vocês são os que estão me mantendo firme. E para os outros, que escolheram o lado das mentiras, continuem com suas ameaças, se quiserem. Isso não vai me parar. Eu sabia no que estava me metendo quando compartilhei minha história, e não vou a lugar nenhum. Vou recuperar minha terra, manter minha integridade e expor a verdade. Isso é mais do que suficiente para continuar lutando. Atualização 2. Oi, então, já se passaram 2 semanas, certo? Faz 2 semanas desde minha última postagem, e antes de entrar nas últimas novidades, quero tirar um momento para agradecer a todos vocês que têm me apoiado durante essa bagunça. Suas palavras gentis, seu encorajamento e sua indignação compartilhada têm sido uma tábua de salvação para mim. Sério, eu não teria chegado tão longe sem vocês. Quanto aos haters, aqueles que enviaram ameaças e pensaram que poderiam me intimidar, deixe-me deixar uma coisa clara: eu não sou covarde. Depois das ameaças que recebi após minha primeira postagem, tomei medidas legais para me proteger. Então, se alguém acha que pode me atacar novamente, esteja preparado para enfrentar as consequências, porque estou pronta para reagir. Agora, sobre o que tem acontecido.
Vamos começar com a conta do Instagram de Max e Jenny, onde eles estão fazendo o que sabem fazer de melhor, atuar. A casa que Max construiu no meu terreno, sem minha permissão, ainda não está completamente finalizada, e, claro, Jenny transformou isso em uma mina de ouro para conteúdo. Todos os dias tem uma nova postagem. Um dia é um tour pela casa com hashtags como hashtag Casa dos Sonhos e hashtag Parceria Paga. No dia seguinte, é Jenny relaxando em um sofá de grife, exibindo presentes de marcas de luxo. Eles estão ostentando o lugar como se fosse uma conquista legítima, enquanto todo mundo pode claramente ver a tag de Parceria Paga em cada postagem. E não são apenas amigos mandando coisas de graça para eles. Os meios de comunicação estão começando a notar também. Jenny e Max estão recebendo ofertas de colaborações e participações em matérias, enquanto constroem essa fachada de sucesso como influenciadores aspiracionais. Enquanto isso, eu estou aqui, lidando com advogados e tentando limpar a bagunça que eles fizeram. É revoltante assistir a isso. Quero dizer, a audácia de tudo isso, o jeito como estão lucrando com a casa que não pertence a eles, o jeito como construíram toda a narrativa em torno de uma mentira. É inacreditável. Passei as últimas 2 semanas correndo atrás de provas de que os documentos que Max está usando para justificar tudo isso são falsificados. Eu sabia que eram falsos, mas provar isso tem sido uma batalha difícil. Max e Jenny têm exibido seu suposto direito legal sobre o terreno em todas as oportunidades, enquanto eu estava presa escavando pilhas de documentos e participando de reunião após reunião com meu advogado. Mas, finalmente, houve progresso. Depois de semanas de busca, consegui colocar as mãos nos documentos que Max alegava que o autorizavam a construir. Foi graças ao Steve, sabe, o zelador da propriedade. Ah, abençoe ele. Mesmo ele sabe que Max está agindo de má fé comigo. De alguma forma, Steve conseguiu pegar os papéis enquanto ajudava os transportadores a moverem as coisas para dentro da casa. Não tenho como agradecer a ele o suficiente. Passei os documentos para o meu advogado, que os analisou, e, como suspeitávamos, são falsos. Max não apenas falsificou a assinatura da minha avó, mas também criou todo um rastro de documentos falsos para parecer que ela havia autorizado a construção. Quando recebi a confirmação, senti 2 coisas, alívio e raiva. Alívio por finalmente ter as provas de que precisava para derrubá-los, e raiva por Max ter ido a extremos tão grandes para enganar todo mundo. Isso não era apenas uma briga boba por terras, era uma fraude completa. Agora, estou cansada de jogar pelas regras deles. Já tive o suficiente das mentiras, da manipulação e da confiança arrogante deles de que podem se safar de tudo. Meu advogado e eu estamos entrando com processos para declarar a casa como construída ilegalmente e estamos pressionando pela demolição dela. E para os fãs de Max e Jenny que têm me enviado ódio, é hora de vocês verem a verdade. Vocês têm apoiado uma fachada, e em breve vou mostrar quem eles realmente são. Vocês merecem saber o tipo de pessoas que estão idolatrando. Atualização 3. Olá a todos, esta é a última atualização, já se passaram 2 meses, 2 longos meses desde minha última atualização, e eu nem consigo começar a descrever como as coisas mudaram completamente. Primeiro de tudo, quero começar agradecendo a todos vocês, aqueles que ficaram ao meu lado e levantaram suas vozes. Eu não teria conseguido passar por isso sem vocês. Agora, tenho certeza de que a maioria de vocês já viu as notícias, mas eu não podia resistir em vir aqui compartilhar tudo do meu ponto de vista. Afinal, essa história tem sido uma jornada e tanto, e já era hora de Max e Jenny enfrentarem as consequências de seus atos. Quando Max e Jenny decidiram embarcar em mais uma de suas férias de luxo falsas, patrocinadas por algumas marcas, eu soube que era a oportunidade perfeita para fazer com que eles provassem do próprio veneno. Eles pensaram que eram intocáveis, usando minha ausência para conspirar pelas minhas costas, construir aquela casa ilegal e manipular as pessoas para acreditarem em suas mentiras. Então, decidi dar a eles uma dose do próprio remédio. Enquanto eles estavam fora, aproveitei a ausência deles para tomar medidas legais. Com tudo alinhado, os documentos falsificados, as aprovações judiciais para demolição e meu advogado ao meu lado, fui ao vivo no Instagram para revelar tudo. A transmissão ao vivo não era apenas sobre expor Max e Jenny, era sobre mostrar ao mundo a verdade. Comecei apresentando as provas, a assinatura falsificada, os papéis manipulados e tudo que Max e Jenny fizeram para tentar roubar minha terra.
Meu advogado até entrou na transmissão para explicar como a falsificação foi confirmada e por que o tribunal havia aprovado a demolição da casa. E então chegou o momento do acerto de contas. Virei a câmera para a equipe de demolição que chegou para derrubar a casa que Max e Jenny construíram na minha ausência. Assistir a casa sendo derrubada, pedaço por pedaço, foi surreal. Era simples assim, da mesma forma que eles tentaram tomar o que era meu quando eu não estava lá, usei a ausência deles para recuperar o que era legitimamente meu. A transmissão ao vivo explodiu. Milhares de pessoas assistiram, compartilharam e inundaram as redes sociais com a verdade. Os fãs leais de Max e Jenny ficaram em choque, enquanto os céticos finalmente tiveram a prova das mentiras deles. Foi o começo do fim para eles. Quando o vídeo se tornou viral, o patrocinador das férias deles cancelou imediatamente o apoio, deixando-os abandonados e humilhados. Eles tiveram que encurtar a viagem, e, quando voltaram para casa, o cenário que encontraram não foi o acolhimento caloroso a que estavam acostumados. Seus fãs, antes cegamente devotos, estavam furiosos. E então começou a hashtag pedindo boicote a Max e Jenny como influenciadores. Vou encerrar com isso. Esses últimos 2 meses da minha vida foram uma jornada, mas me ensinaram muito. A verdade, você sabe, tem um jeito estranho de aparecer, não importa o quanto alguém tente enterrá-la. O pequeno império de mentiras de Max e Jenny acabou, e eu saí disso mais forte, mais confiante e pronta para o que vier pela frente. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.